31 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. Muito bem, hoje nós podemos chamar aí de uma super quinta-feira. Primeiro, por conta aí da decisão da equipe de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, terem entrado com uma petição na Polícia Federal, solicitando o silêncio do casal Bolsonaro na oitiva que ocorreu hoje, né? E sobre esse assunto, eu coloquei o vídeo lá na plataforma Rumble, né? E eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário, para vocês assistirem lá no Rumble. Tá muito bom o vídeo. Por aqui, nós vamos falar do outro assunto que pegou e ainda está pegando fogo lá na CPMI de 8 de janeiro. Agora, exatamente às 17 horas, a CPMI ainda está em andamento, portanto, eu me comprometo a falar do que aconteceu até agora, 17 horas, né? E vou dizer que Gonçalves Dias mente e mente como poucos. E essa bomba vai cair no colo do Flávio Dino. Ele prestou depoimento, está prestando depoimento hoje, lá na CPMI do 8 de janeiro, e já chegou afirmando que não tinha conhecimento da classificação de risco dadas pelas autoridades para o dia dos ataques que houve, né? E disse ainda que naquele dia aconteceu um apagão geral do sistema pela falta de informações, olha só, para tomada de decisão. Horas. Então ele diz que mesmo, digamos, negando que outras mensagens já vinham acontecendo e que ele já era ciente, naquele dia houve um apagão de informações e que, na verdade, isto vai contra depoimentos do Saulo Ramos e de informações e mensagens de textos que provam que ele sabia do que ia acontecer. Mas, segundo ele não tinha como deter sozinho o grupo de invasores. Horas. Como não? Ele teve tempo de sobra para convocar uma força nacional, para mandar as tropas do próprio Palácio do Planalto, a Força de Segurança do Palácio do Planalto, agir. E não fez. Gonçalves Dias disse que chegou ao Palácio do Planalto por volta das 14 horas e 50 minutos, conforme depoimento dado lá na Polícia Federal, né? E viu a multidão, né? Ele viu que a multidão estava ali superando o bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal e partindo em direção à sede do Poder Executivo, pela frente do prédio e pela lateral também, superando outra barreira formada pelo pelotão do Exército. Ora, se nós levarmos em consideração todas as imagens que surgiram, somando aí pelotão do Exército que ele diz, Força Nacional, devia ter 10 soldados, porque não aparece ninguém impedindo a entrada dos manifestantes. Entraram com as portas abertas. Muito bem. Ao ele entrar no Palácio do Planalto, G. Dias se dirigiu ao quarto andar e verificou que havia invasores e estavam sendo retirados por agentes do GSI. E após descer para o terceiro andar, fez ali uma varredura e encontrou outros invasores na sala contígua e os conduziram, né, para a porta de saída. Isto após a porta de vidro que ficava logo à frente. Meio confuso o que ele disse, mas é mais ou menos isso. Então ele foi lá no terceiro andar, encontrou alguns manifestantes e conduziu esses manifestantes para fora. Muito bem. Esse é um trecho do depoimento que ele fez inicialmente,
antes de ser questionado pelos parlamentares. O estranho é que, se a gente for buscar uma reportagem do G1 da Globo, né, as imagens disponibilizadas pela CNN mostram o general Gonçalves Dias pela primeira vez entrando pelos elevadores às 16 horas e 18 minutos. Não existe nenhuma imagem anterior a isto. Deixou no ar a seguinte questão, essa imagem. Onde ele estava entre as 14 horas e 50 minutos, conforme ele mesmo disse sobre sua chegada, e às 16 horas e 18 minutos, quando aparece nas imagens. Ora, aparece aí um vácuo de 1h30 praticamente. Onde ele estava nessa 1h30? Ele disse na Polícia Federal que pediu reforço para o general Dutra, mas que não viu se o pedido foi atendido ou não. Como assim? Ele é o chefe ou não é o chefe? Ele deu a ordem, não sabe se o comandado respeitou a ordem ou não? Muito mal contado isso. A pergunta que fica é o seguinte: que horas ele pediu reforço? Pois, né, se pediu, quando chegou esse reforço? Até porque, no momento em que ele afirma ter chegado ao Palácio do Planalto, ele viu toda a bagunça. Se ele chegou às 14h50, pouco menos de meia hora mais tarde, por exemplo, aquilo já tinha gente entrando lá nos prédios, bagunçando tudo, quebrando tudo. E esse reforço que ele pediu não chegou, está meio estranho. Aliás, está muito estranho. E era de se esperar que a partir do momento que ele solicitou o reforço, em questão de 1 hora, pelo menos, no máximo aí, essas tropas poderiam ter chegado para evitar o pior. Se é que ele realmente solicitou reforço. O ex-ministro disse ainda que não deu ordem para evacuar os invasores do prédio. Mas, se porventura alguns de seus subordinados deu essa ordem, não foi de seu conhecimento. Eu nunca vi um chefe, né, um ministro, que não sabe o que faz os seus comandados, onde seus comandados tomam atitude sem que ele fique sabendo. Isso não é postura de quem manda. Ele afirmou ainda que deu ordem de prisão e que foram efetuadas mais de 200 prisões, quando essas pessoas desceram do 4º e do 3º andar para o 2º. Muito bem. Na CPMI de hoje, a Elisiane Gama mostrou imagens do Palácio do Planalto entre o meio-dia e as 14 horas. Todas as imagens nesse período de 2 horas não aparecia policiamento algum, mesmo nas barreiras que deveriam ter sido montadas conforme o plano escudo, que G. Dias afirmou ter mandado montar. E é um plano que foi elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com Anderson Torres e outras forças de segurança, mas que o G. Dias disse que não foi convidado para esta reunião. Olha só, muito bem. Será que o G. Dias, quando chegou às 14h50, não percebeu que não havia barreira alguma de policiamento? Isso está muito mal aparado. Em minha opinião, a maior das contradições do general Gonçalves Dias, em sua explanação inicial, antes dos questionamentos, foi a de que, tendo conhecimento da sequência dos fatos que levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano escudo, que foi aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública, né? Ele não viu a ação
de pelotões de polícia. Isso ninguém viu pelas imagens que foram mostradas. E aí, ele diz o seguinte: se fosse hoje, eu teria feito diferente, teria sido muito mais duro do que fui naquela repressão. Ora, primeiro, quando ele diz que se fosse hoje teria feito diferente, é porque ele assume que fez um péssimo trabalho. Simples assim, né? Se ele diz que seria mais duro naquela repressão, significa que realmente ele foi conivente. Até porque ele afirmou categoricamente que preferiu usar do diálogo para retirar os manifestantes para evitar um mal maior. É assim que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que defende a presidência da República, age com, segundo eles, invasores, depredadores, né? Acho que essa história não bate muito bem. E ao afirmar que se fosse hoje ele agiria de forma diferente, é uma admissão de culpa de sua frágil intervenção diante do cargo que ocupava. É a prova de que agiu de forma errada, e se foi de propósito ou sem propósito, isso não importa. O que importa é que foi um erro dele que era o responsável. Em qualquer empresa, em qualquer órgão, quem é o responsável pela atitude dos funcionários é o patrão. E quem é responsável pelo patrão é o dono. Se algo acontece errado, quem responde na justiça é o dono. O senador Isalci Lucas, falando aí sobre o plano escudo para proteger o Palácio do Planalto, disse o seguinte: tropa de choque do Exército Brasileiro fazia parte do plano de escudo. Batalhão da Guarda Presidencial fazia parte. Batalhão da Polícia do Exército de Brasília fazia parte. Regimento de Cavalaria das Guardas fazia parte. Polícia Militar do Distrito Federal e Força Nacional faziam parte. Mas ninguém estava lá. Onde estavam todas essas forças que fazem parte do plano escudo? Será que isso nos leva, nos remete à música do Raul Seixas, né, o dia que a Terra parou? Deve ser isto. Foi durante os questionamentos do senador Marcos Rogério que ouvi o general Gonçalves Dias mais confuso e mais nervoso, que em seu depoimento inicial não falou com conhecimento, ele leu seu discurso. Muito difícil acreditar que aquilo saiu mesmo da sua cabeça. Mas o G. Dias, durante os questionamentos do Marcos Rogério, disse que o plano escudo foi preparado, mas não foi bem elaborado. Se não foi bem elaborado, a culpa é dele, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que poderia dizer: peraí, isso aqui está muito mal feito. Outra, ele disse que não participou da reunião preparada pelo secretário de Segurança Pública com os outros órgãos, mas sabe que o plano foi mal elaborado. Então ele sabia do plano. E se havia um plano escudo, que é justamente um plano que indica como as tropas agirão em caso de risco para o Palácio do Planalto e os outros prédios públicos, é porque eles sabiam que algo ia acontecer. Ninguém monta um plano escudo só para brincar. Mas segundo o senador Flávio Bolsonaro, o general Gonçalves Dias teve mais de 14 horas para agir, desde que obteve informação de que realmente ocorreriam invasões nos prédios públicos, mas nada fez. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, Gonçalves Dias é o fusível que irá queimar para que a bomba caia no colo de Flávio Dino. E essa colocação foi maravilhosa, porque nós bem sabemos que depois de ontem, quando o Flávio Dino afirmou que as imagens do Palácio do Ministério da Justiça foram apagados, isso deixou clara a conotação de crime. Porque quando foram solicitadas as imagens do Ministério da Justiça, lá no início da CPMI, Flávio Dino não disse
que as imagens haviam sido apagadas. Ele disse que eram imagens sob sigilo e que precisariam ser pedidas para o Supremo Tribunal Federal, que depois autorizou. Em momento algum ele disse que as imagens estavam apagadas. E outra, se foram apagadas, é sim possível buscar essas imagens ou nas nuvens, ou até mesmo recuperar as imagens dos discos rígidos das gravações do Ministério da Justiça. Isso é um ato muito simples e fácil para quem lida com TI. Então, é muito claro que, primeiro, G. Dias foi na CPMI para mentir, assim como mentiu na Polícia Federal, e o próprio site Metrópolis, através do jornalista Lacapelle, diz que só na Polícia Federal o Gonçalves Dias mentiu mais de 11 vezes. Evidentemente, pela forma como Elisiane Gama questionou o Gonçalves Dias, que não pegou pesado, mas também não aliviou, achei até estranho, eu quero crer que o G. Dias será escolhido como o boi de piranha, como se costuma dizer, para levar a culpa, enquanto ele, G. Dias, tenta jogar a culpa na Polícia Militar. E aí eu pergunto, qual instituição vai ser mais forte nesse momento? Toda uma instituição de Polícia Militar ou apenas o general Gonçalves Dias, que obviamente conversou, sim, tanto com Flávio Dino como com o atual presidente do Brasil. Eles foram informados do que estava por acontecer. A ABIN distribuiu mais de 33 avisos sobre os riscos. E todos os órgãos de inteligência do Brasil estavam cientes do que iria acontecer naquele 8 de janeiro. Então, meus amigos, eu não sei se depois das 17 horas aconteceu algo a mais ou não. Mas pelo que aconteceu até agora, para mim não restam dúvidas que G. Dias está mentindo, Flávio Dino está mentindo e que tudo o que aconteceu foi um ato preparado com antecedência, não pelos conservadores, tenho certeza disso. É o que eu tinha para vocês. Meus amigos, vão lá no Rumble assistir a matéria sobre o dia do depoimento de Jair Bolsonaro e da sua esposa Michele Bolsonaro na Polícia Federal. A reportagem lá está muito boa, ok? O que eu quero é agradecer a todos pela atenção, pedir ajuda para o canal, se inscrevam, colaborem com o canal, deem uma força para que a gente siga adiante. Os dias não estão fáceis, né? A vida dos conservadores está cada vez mais difícil, ou seja, qualquer ajuda sempre é bem-vinda. E eu conto com vocês, desejando a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.